Universidade de Warwick e professor visitante do Birkbeck College da Universidade de Londres e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. De 2001 a 2016, ele dirigiu o projeto de investigação Alice, histórico projeto, né? Observatório Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências ao mundo. Um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, o ERC, um dos mais prestigiados e competitivos financiamentos internacionais para a investigação científica de excelência no espaço europeu. Tem escrito e publicado extensivamente nas áreas de sociologia do direito, sociologia política, epistemologia, estudos pós-coloniais sobre os temas dos movimentos sociais, sociologia, globalização, democracia participativa, reforma do Estado, direitos humanos, com trabalho de campo realizado em Portugal, Brasil, Colômbia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia, Equador, enfim. Ele tem novos livros que ele poderá falar, que ele acaba de publicar aí também, que, enfim, são verdadeiras enormes contribuições para nós todos. Os seus trabalhos encontram traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, chinês, romeno e dinamarquês, e ele é também poeta. No passado a gente lançou, inclusive, o último livro dele de poesia, maravilhoso. A escrita de poesia foi sempre acompanhando o trabalho acadêmico e intelectual de Boaventura, tendo se estreado com a Antologia de Poesia Universitária de 1962 e vários outros, Manifesto Antipteridófitas, é o mais recente, publicado diretamente no Brasil em 2017. Sem mais delongas, a palavra está com você, querido. Muito bem-vindo. Agradecemos demais por você estar com a gente e que a gente ia fazer esse encontro, esse ciclo, presencialmente. Nós já tínhamos conversado com o professor Boaventura, mas estamos em estado de pandemia, então estamos fazendo de forma virtual aí pela plataforma Google Meet, vocês todos participando. Daqui a pouco a gente vai também fazer esse debate. Muito obrigada. Boa noite, aqui é boa noite, para vós é boa tarde, aqui em Portugal. E muito obrigado ao professor Luís Augusto e à Ana Lúcia por me terem convidado a estar aqui convosco, é um prazer enorme. Espero que possamos tratar alguns dos temas que me propuseram e que tenho todo o gosto em referir convosco. Antes disso, no entanto, eu gostava de dar duas notas. Uma primeira é uma nota triste. O Brasil hoje está a aproximar-se dos 170 mil mortos da Covid-19 e eu queria daqui transmitir as minhas condolências àqueles que os entes queridos, familiares, morreram hoje em dia. Quando faço transmissões deste tipo no Brasil, cada vez mais é comum que alguém tenha um ente querido que entretanto faleceu do coronavírus. E obviamente que isso nos cria muitas vezes um sentimento de, não só de tristeza, mas também de indignação, porque talvez estas mortes fossem evitadas se houvesse uma outra política de combate à pandemia que o Brasil, efetivamente, não apresenta até hoje, pelo contrário. Não é? É quase um caso de laboratório de como não se deve tratar uma pandemia. A outra nota é uma nota alegre. O Brasil, os brasileiros, todos vós, acabais de ter o primeiro turno das eleições municipais e eu penso que foi um exercício extraordinário de democracia. Para muitos de vós e de nós, também no estrangeiro, que vivemos intensamente os problemas do Brasil, por vezes a gente descrê, tem medo, diz que o povo é da extrema-direita, que o Brasil vai para a extrema-direita, e há uma certa descrença na capacidade do povo reagir. A verdade é que o povo reagiu neste domingo passado de uma maneira que eu considero brilhante. É uma grande manifestação de democracia que deve ser apreciada e avaliada, e quero-vos congratular a todos e a todas, e só espero é que com as vossas convicções que cada um tem e que cada uma tem,
que as continua a manifestar ativamente no segundo turno, porque ainda há muita luta por travar. Para mim, independentemente das minhas preferências, que são conhecidas, eu não sou um homem que esconda as minhas preferências, sou um homem de esquerda, todos conhecem, ou pelo menos muitos saberão. No entanto, aquilo que mais me emociona quase nesta eleição foi ver a quantidade de mulheres negras, homens e mulheres indígenas, homens e mulheres quilombolas, mais de 200, que chegam a prefeituras, chegam à variação das câmaras de vereadores, gente de movimentos sociais, que se afirmaram, grande parte deles e delas, nos movimentos sociais. Muitas vezes com a incompreensão de partidos. Aqueles que eu conheço melhor, que são os de esquerda, nem sempre olharam com muito bons olhos a estas mulheres, sobretudo mulheres negras e trans, que estiveram nos movimentos sociais e que, num certo momento da sua vida, decidem dar um passo na política institucional. Eu penso que esta afirmação de força, de vitalidade do Brasil, neste momento, é extremamente importante. De repente, o Brasil não pode ser considerado e considerar o seu povo ser um povo de direita, porque afinal, como era possível, como seria possível que um povo de direita ou de extrema-direita elegesse tanta mulher negra, pessoas trans, indígenas? O povo brasileiro tem uma vocação democrática que por vezes é subestimada. Pode ser manipulada, pode ser traída, pode ser atraiçoada, pode ser reprimida, sem dúvida, mas está aí, obviamente. E, portanto, eu quero vos dar aqui uma saudação muito forte, porque isto também é uma grande lição para os partidos, que por vezes gostam de se apropriar dos movimentos sociais. Eles devem é deixar-se apropriar pelos movimentos sociais e não tentar apropriá-los. E é isso, penso eu, que esta eleição significou. Portanto, esta é a minha primeira palavra, antes propriamente de me debruçar sobre o tema que me propuseram acerca da pandemia. É evidente que muito do que eu vos vou dizer está num livro, tenho dedicado, aproveitei este confinamento, os últimos 5 meses, a trabalhar intensamente num livro que vai ser publicado pela Boitempo em janeiro e que se chama O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Bem, pelo próprio título, podereis avaliar como é que eu abordo o tema da pandemia. Em primeiro lugar, eu penso realmente que o século XXI está a começar com esta pandemia. É evidente que houve as Torres Gêmeas, é evidente que houve a crise financeira de 2008, mas eu penso que este acontecimento é o que vai marcar o século, porque nós não nos vamos ver livres de pandemias nos próximos tempos. Claro que muitas pessoas aspiram a que tudo volte ao normal, mas infelizmente não vai ser possível. Nós vamos entrar num período de pandemia intermitente, porque o modelo de desenvolvimento que nós tivemos até agora, com, obviamente, o aquecimento global, com a contaminação dos rios, com os incêndios das florestas, os desmontes das florestas, a destruição das florestas, tudo isto tem vindo a desestabilizar os ciclos vitais dos animais, que, obviamente, entre os quais circulam muitos vírus. Acontece é que há um certo momento em que esses vírus, devido a essa desestabilização dos habitats, passam aos humanos, e os humanos não têm imunidade, e como não estão imunes, não se sabem defender. E como não sabem defender, escondem-se, vão para casa. É isso que a Organização Mundial de Saúde diz, embora grande parte da população do mundo não possa ir para casa. Primeiro, porque muitos não têm casa. Segundo, porque se forem para casa também será um centro de doença. Terceiro, porque o seu trabalho é na rua, e é na rua que ganham algum pão de um dia para comer no dia seguinte. Portanto, o mundo não é uma imensa classe média, como pretende a Organização Mundial de Saúde, que manda lavar as mãos 8 vezes por dia, quando uma boa parte da população mundial não tem sequer água potável para beber e para cozinhar. E obviamente não tem dinheiro para o gel e, portanto, são recomendações que são úteis, obviamente, e que são importantes, mas que mostram as chagas, as feridas deste mundo em que a gente vive. E, portanto, eu penso que, infelizmente, devido a este modelo de desenvolvimento, nós estamos praticamente numa situação em que estavam os povos indígenas
no século XVII, quando os portugueses, os espanhóis, os ingleses e os franceses chegaram ao continente e trouxeram vírus. Neste caso era a varíola, basicamente. E é evidente que os infectaram. Eles também não estavam, não tinham imunidade, ao contrário dos europeus, e, portanto, morreram aos milhões. É o caso do México, como sabemos, não é? E, infelizmente, não foi apenas por acidente que isto ocorreu. Foi também guerra biológica, for a intenção de contaminar os povos indígenas para os destruir mais rapidamente. Estão documentados hoje na história, no livro documentam alguns, entre, obviamente, uma imensidão de casos que podemos mencionar. E, portanto, isto é uma situação nova. Um outro caso que podeis ver, o país, talvez o país mais poderoso do mundo, o país que pode, enfim, destruir o mundo várias vezes com o seu poderio militar, que nos últimos 70 anos se distinguiu por saber e ser capaz de invadir países, sejam países da América Latina, seja o Iraque, seja o Afeganistão, seja a Líbia, seja a Síria, seja a Etiópia, seja o Sudão. Os Estados Unidos, tão habituados a invadir outros países, não estavam preparados para ser invadidos. E no momento em que são invadidos por um vírus, não se sabem defender. E comportam-se praticamente como um Estado frágil, que não tem capacidade para se defender desta coisa pequenina, que o país mais desenvolvido no mundo não produzia máscaras, nem luvas, nem ventiladores. Portanto, é por tudo isto que eu penso que a pandemia, as mutações deste vírus, outros vírus, se nós não mudarmos o modelo de desenvolvimento, obviamente que isto vai continuar. Este vírus é um mensageiro, é uma mensagem que a natureza nos está a dar, que basicamente é isto. A vida humana é 0,01% da vida do planeta. E, no entanto, arroga-se destruir a vida do planeta. Portanto, é bem possível que a vida do planeta, perante a agressão a que está sujeita, a certa altura diga, basta. E que, como nós sabemos que os humanos vivem no mundo numa faixa relativamente limitada de temperaturas de amplitudes térmicas, temperaturas mais elevadas e mais baixas, é natural que esse trecho do mundo seja cada vez mais pequeno. E é por isso que a ONU está a prever que, neste século, o grande contingente de refugiados serão refugiados ambientais. Portanto, é uma situação com a qual vamos ter que viver durante muito tempo. E é perante isto que eu gostaria de vos apresentar os cenários que nós podemos, de alguma maneira, extrair desta pandemia, que obviamente não foi democrática, é caótica, na maneira como ataca, mas não é democrática. Nós temos no Brasil taxas de mortalidade que variam entre 2 e 60 por mil, por exemplo, ou por 10 mil, consoante os casos, entre os dois bairros de São Paulo, o bairro de Morumbi e o bairro de Campo Limpo. Os negros nos Estados Unidos têm 3 ou 4 vezes mais probabilidades de morrerem do vírus do que os brancos dos Estados Unidos. Portanto, não há democracia na morte do vírus, não é? Pelo contrário, ele agrava as desigualdades do mundo, basta saber que eu no livro, enfim, posso detalhar muitos destes casos, alguns deles são particularmente importantes para nós. O racismo, obviamente, aumentou fortemente durante a pandemia, aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra as mulheres em quase todos os países. E não foi apenas nos países do que era antes, falava-se do terceiro mundo. Era na França, em Portugal, na Espanha, em todo lado. Portanto, significa que a pandemia, não só não foi democrática porque aproveitou as vulnerabilidades anteriores, mas vulnerabilizou ainda mais certos grupos sociais. Perante isto, como vamos atuar? Se olharmos um pouco para o panorama mundial, vemos 3 grandes cenários. Não? O primeiro cenário foi o cenário que foi defendido e tem sido defendido por governantes de direita ou de extrema-direita, que foi minimizar o chamado negacionismo. Minimizar a importância do vírus. Bolsonaro é um exemplo muito acabado desse negacionismo, talvez o mais acabado, porque nem Trump foi a esse limite.
O mesmo aconteceu com Boris Johnson, que começou por negar a gravidade. O mesmo aconteceu com Narendra Modi no início. Enfim, governantes de direita e de extrema-direita tiveram sempre o cuidado de pôr a economia acima da vida e para isso disseram que a pandemia não era uma coisa grave, que ia corrigir-se e não se pode pôr em causa a pandemia. Quase todos estes governos não só não defenderam a vida, como também não defenderam a economia. A crise económica na Inglaterra é brutal, a crise económica nos Estados Unidos é brutal, 14 milhões nestes últimos tempos de desempregados novos, aumentou a subnutrição das crianças nos Estados Unidos em cerca de 15% nestes últimos meses. Portanto, há uma crise social, uma crise económica enorme e também, obviamente, também não protegeram a vida porque têm uma mortalidade elevadíssima. E o mesmo podemos dizer do Brasil. Este primeiro cenário é o cenário seguinte, isto é, a gripe, porque alguns disseram que era uma gripezinha, o vírus, isto vai passar, vai haver uma vacina, isto vai voltar ao normal, e portanto tudo vai continuar como antes. O que acontece é o seguinte, é que os países todos, praticamente todos, estão-se a endividar extraordinariamente, não é? Para fazer face às despesas do vírus. Se não houver uma alteração no comércio, no capital financeiro internacional, estas dívidas têm que ser pagas. Como é que vão ser pagas? Se não houver nenhuma alteração no modelo neoliberal, elas vão ser pagas à maneira que a gente conhece. É mais políticas de austeridade. É baixar de novo os salários, é despedir funcionários públicos, é sucatear o serviço, o SUS no Brasil, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, é privatizar a saúde, é privatizar a educação, as políticas de austeridade. Acontece que estas políticas de austeridade, que foram testadas pela primeira vez no continente latino-americano, o primeiro país a tê-las foi o Chile, como sabemos, depois a Argentina, depois o Brasil, com modificações, e agora estamos outra vez em pleno domínio desse grande modelo, que se vai alterar devido à Guerra Fria, que agora é quase morna, se não quente, com os Estados Unidos, mas que, de todo modo, está a criar realmente, não há outro modelo económico de solidariedade internacional para fazer face a estes problemas. A União Europeia tem tido realmente alguma mudança, ao contrário do que teve em 2008, de criar uma certa mutualização dos custos através de fundos perdidos que estão a ser criados. Mas o aumento da dívida vai ser enorme e ela tem que ser paga. Ora, se virdes bem, em muitos países do mundo, não só na América Latina, mas noutras partes, da Colômbia ao Chile, do Chile ao Líbano, do Líbano à Tunísia, havia protestos sociais muito fortes na rua. O Chile era um caso que conhecereis certamente melhor. E o que eram os protestos? Os protestos tinham um slogan só, basta. As pessoas estavam fartas da austeridade, estavam fartas de cortes nas políticas públicas, nos transportes, nas políticas sociais. Portanto, se realmente agora nada vai mudar, e se efetivamente vamos voltar tudo à mesma, bem, vai ser mais austeridade, vai haver certamente resistência da população. E essa resistência como é que vai ser enfrentada? Por repressão. E é por isso que alguns países, mais à direita, o que estão a preparar-se é para altos níveis de repressão. O próprio Trump admitiu, e foi travado, mas admitiu, a intervenção de forças federais, cada vez mais nos estados que ele considerava estados inimigos, não é? Os brasileiros conheciam isso do Rio de Janeiro. Mas, portanto, é esta situação que faz com que este primeiro cenário seja um cenário distópico, por assim dizer. Não é? É um cenário que vai ser de violência, vai ser de muita confrontação, de muito sofrimento humano, e eu duvido se a democracia vai aguentar. Duvido mesmo. Não? Há um segundo cenário, que é um cenário que eu trato em detalhe e que chamo gato pardo. O gato pardismo vem, obviamente, do romance Lampedusa, de 1958, em que ele é um romance que anda à volta de uma história que tem esta moralidade. É preciso que alguma coisa mude para que nada mude. Ou seja, é o que eu recolho hoje em dia, e é esses que eu analiso com mais detalhe, são os editoriais do Financial Times. Podia seguir também o New York Times, podia seguir o Le Monde, enfim, mas por opção decidi o Financial Times porque realmente é um jornal bastante
ligado aos setores mais esclarecidos, se quiserem, do capital internacional. E, portanto, uma análise detalhada mostra claramente o que é que vai fazer-se. Isto é evidente que as políticas de austeridade já tinham vindo a golpear as classes sociais, vinham a empobrecer a concentração de riqueza, é preciso travar a concentração da riqueza. E para travar a concentração da riqueza, eventualmente terá que haver uma alteração no sistema fiscal, na tributação. Os ricos, finalmente, terão que pagar uma parte destes custos. Não pode acontecer que a classe média pague 30%, 40% de impostos e os ricos paguem 1%, 2% de impostos. Como sabemos, o grande exemplo é o Sr. Trump, que tem pago $760 de impostos federais. Obviamente, é o exemplo de que os ricos não pagam, obviamente. Por outro lado, certamente vai ser necessário maior financiamento da saúde pública. Vamos entrar num período complicado. Em muitos países que têm tido melhor comportamento, inclusivamente na defesa da vida durante a Covid, estão a correr sérios riscos. É o caso de Portugal. Porquê? Porque realmente, como todos os serviços estão a ser centrados na luta contra a pandemia, estão-se a adiar operações, estão-se a adiar doenças que não podem ser tratadas. O sistema não está em ruptura, mas aproxima-se mais uma semana e pode vir a entrar em ruptura. A Espanha é um caso paradigmático, a França, a Itália, e, portanto, vai ser necessário maior financiamento da saúde pública. Isso até o Boris Johnson, neste momento, admite, ele que queria privatizar a saúde pública, mas como foi salvo por um hospital público, tem agora uma sensibilidade maior para a saúde pública, como tem, obviamente, também para os imigrantes, porque a sua vida foi salva por um enfermeiro português que ele fez questão de saudar no seu primeiro discurso público depois da doença. Portanto, este sistema é um sistema que vai realmente permitir algumas mudanças, mas para que tudo continue na mesma, isto é, para que o capitalismo continue como está, o capital continue rentável, as sociedades não vão mostrar, a economia continua a ser uma economia dependente do gás e do petróleo, não vamos ter grandes alterações no sistema económico. Eu penso que este modelo pode, efetivamente, vir a minimizar algum do caráter repressivo que tem o outro primeiro cenário, mas penso, todavia, que vai ser um cenário que a prazo não vai resolver coisa nenhuma. Porquê? Porque não ataca à fonte do problema. Daí a necessidade de pensarmos num terceiro cenário, que eu me tenho centrado bastante, não porque pense que é o mais provável, eu penso que é o menos provável, mas é aquele que nós, na universidade, podemos continuar a lutar, porque talvez sejamos hoje a única instituição que pode lutar por ele. Qual é esse cenário? Esse cenário é aquele cenário que a gente vê muitas vezes retirado da experiência das pessoas concretas, dos jovens, das mulheres, dos homens, que realmente, perante a pandemia, viram pela primeira vez a possibilidade de uma alternativa ao seu modo de vida. Eles que viviam sempre, por exemplo, no supermercado, nos shopping centers, que tinham o vício de levar a família a visitar o shopping e passavam os tempos no shopping, os seus tempos livres, de repente não puderam ir porque os shoppings são zonas de risco e de alto risco. Os pais jovens que hoje, nas sociedades mais ditas, mais desenvolvidas, pais na casa dos 40 e tal anos, com filhos de 5, 4 até 10 anos, passam em média 20 minutos com os filhos por dia. Aqueles que puderam fazer teletrabalho passaram a viver muito mais com os filhos. E, portanto, puderam ter uma outra forma de convivência que até agora não se tinha visto a possibilidade de ser feita. Eu próprio estou aqui a falar da minha aldeia, quando os meus pais viveram, onde eu há muito tempo venho trabalhar, muitas vezes, tenho aqui o meu escritório a 30 km de Coimbra, mas eu vim para a aldeia exatamente para me defender melhor. Porquê? Porque aqui na aldeia o que é que eu tive? Comércio de proximidade, o pequeno comércio, que é menos perigoso que os grandes centros comerciais, comida mais saudável, porque é dos camponeses que produzem, e comida ótima, aliás, também produz aqui parte em casa, legumes, galinhas, coelhos, etc. Não vou dizer que isto não é um privilégio, claro que é um privilégio. Mas aqui à volta, realmente, nós podemos ver pequeno comércio que nunca chega aos grandes centros comerciais.
muito produto que eu em Coimbra compraria importado da Espanha está aqui a ser produzido a 10, 15 quilómetros. Portanto, nós vimos outra relação cidade-campo. De repente, o campo não é o atraso em relação à cidade. O campo é uma alternativa. Claro, a gente conhecia os casos históricos, a gente sabe que uma grande parte das peças do Shakespeare foram escritas em pequenos aldeias ou povoados para fugir, obviamente, às pestes. E, obviamente, sabemos que o Boccaccio escreveu Decameron porque conseguiu sair de Florença, ao contrário dos seus pais, que foram mortos pela peste. Portanto, há alternativas. De alguma maneira, esta pandemia vai dizer, afinal, as pessoas podem ter alternativas, as pessoas pode haver outra forma de economia, as economias solidárias, por exemplo. O Brasil mostrou neste processo uma pujança extraordinária. Eu dedico a um capítulo inteiro às iniciativas comunitárias, que são extraordinárias. O Brasil o MST e o MTST distribuíram milhares de toneladas de comida saudável pelas populações rurais do Brasil e populações indígenas. As populações da favela de Rocinha desenvolveram um sistema de informação para contrarrestar as notícias falsas que estavam a chegar à favela, que diziam que a pandemia não tinha nenhuma gravidade. Também analiso. Claro que o caso mais internacionalmente mais conhecido é Paraisópolis, mas há muitos outros casos, em vários países que eu analiso, onde as comunidades aprenderam a defender-se criativamente, organizaram-se, defenderam-se. E, portanto, eu penso os povos indígenas, que já tinham uma experiência histórica de se defenderem, também o fizeram. Isto tudo põe uma questão seguinte, este terceiro cenário. Este terceiro cenário diz-nos o seguinte, o que está em causa, basicamente, é o modelo civilizacional que nós temos desde o século XVII. Quem conhece um pouco do meu trabalho sabe que eu considero que as sociedades contemporâneas não são apenas capitalistas, são colonialistas, racistas e são patriarcais, sexistas, porque o capitalismo não funciona sem corpos racializados e sem corpos sexualizados, porque os corpos racializados e os corpos sexualizados são os que produzem o trabalho não pago ou o trabalho altamente desvalorizado. E, portanto, não aguenta. Enquanto houver capitalismo, haverá racismo, e enquanto houver capitalismo, haverá sexismo. Pode haver vitórias dos movimentos feministas, mas essas vitórias são sempre frágeis. Basta ver, por exemplo, como é que as vitórias do movimento feminista no mundo não impediram que o feminicídio esteja a aumentar da maneira que está a aumentar em praticamente todo o mundo. Portanto, significa que nós estamos num modelo civilizacional que tem que ser alterado. E na base desse modelo está uma relação sociedade-natureza que nós sabemos que está viciada. É uma relação que transformou a natureza num bem totalmente disponível, que se esqueceu rapidamente que nós pertencemos à natureza, não é a natureza que nos pertence, e com base nessa ideia falsa de que a natureza nos pertence, podemos dispor dela. Isto foi uma teoria, obviamente todos conhecem, aqueles que são mais, que trabalham mais nestas áreas conhecem, que esta ideia vem fundamentalmente teorizada por Descartes no século XVII e, obviamente, teve muita contradição na altura, era longe de ser pacífica. Por exemplo, Spinoza sempre entendeu que nós pertencemos à natureza e não é a natureza que nos pertence, não é? E, portanto, se nós pertencemos à natureza, temos que cuidar dela. A verdade é que não cuidámos ao longo deste tempo. Quem cuidou dela foram os povos indígenas, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, e é por isso que grande parte da biodiversidade do mundo está hoje nos seus territórios. Portanto, nós estamos a ponto de pensar se este modelo civilizacional não chegou ao seu limite. Este é o terceiro cenário. Esse cenário é evidente que eu não o vejo nos políticos hoje em dia, mas vejo nos jovens, por exemplo, com quem converso muito, com quem trabalho muito. Os jovens estão hoje convencidos que o mundo pode acabar e não são religiosos apocalípticos. Eles sentem muito intensamente a crise ecológica, basicamente. Ora bem, e a minha última nota é esta. Claro, é evidente que o modelo não se muda um modelo civilizacional para o outro de um dia para o outro. É evidente. Então, eu dedico grande parte do meu trabalho à transição. Nós vamos ter que entrar numa transição que será longa, de décadas, quiçá, mas que é urgente.
que é urgente. E essa transição vai traduzir em políticas públicas que devem, a pouco e pouco, entrar na agenda. E, a meu entender, nós devemos entrar pelas políticas que têm mais consenso. Ou seja, aquelas que há sempre oposição, obviamente, mas que podem ter mais consenso. Por exemplo, a matriz energética. Toda a gente sabe que nós não podemos continuar a alimentar a nossa economia com base no petróleo e no gás natural. Não é possível. O Acordo de Paris há muito tempo disse que ele devia ficar todo debaixo da terra se nós não queremos que a temperatura ambiente da Terra não suba mais de 2 graus durante até 2050. Então, nós temos que começar a fazer uma transição para outras formas de energia renováveis, energias que possam, de facto, minorar este desastre ecológico que se avizinha. Não sabemos como é que isto vai ser. Obviamente que muitos países, não se pode, obviamente, pedir ao Brasil, que depende da exportação de petróleo, ou a qualquer outro país que dependa disso, dizer, de um dia para o outro, vocês não vão exportar. Não, não é isso. Nós temos é que diversificar a economia desde já, para que não dependa disso. E começar a criar com incentivos alternativos. Tem visto em alguns países, já há algum começo disso, mas obviamente que tem que haver muitas outras coisas nesse sentido. Uma outra transição vai ser a uma bandeira, que tem de ser uma bandeira do movimento Sem Terra, da Via Campesina, mas que agora começa a ver discutida, inclusivamente no Financial Times. É a soberania alimentar. É porque durante a pandemia houve países que já não tinham soberania alimentar. Isto é, não produziam toda a comida que é precisa para os seus habitantes. Quando alguns países, devido à pandemia, fecharam as fronteiras, esses países tiveram uma crise alimentar terrível. Tiveram que reinventar-se praticamente de um dia para o outro e tiveram problemas de abastecimento grave. Ao que eu sei, Moçambique teve muitas dificuldades na primeira fase da pandemia por causa desta razão. Portanto, os países vão ter que olhar mais para a soberania alimentar. E a soberania alimentar é a soberania da familiar, camponesa, indígena, popular, feminista. Não é a agricultura industrial. Não é essa agricultura industrial que, aliás, é uma das grandes causas dos males em que nós nos encontramos. Sabemos que os incêndios da Amazónia é fundamentalmente para expandir a fronteira agrícola, porque realmente o modelo que vigora no Brasil hoje em dia é o primeiro modelo. É o país que mais caracterizadamente está no primeiro modelo, o mais distópico. E, portanto, como a agricultura industrial é quem está a assegurar as exportações do Brasil, é preciso ampliar a fronteira agrícola. Mas isso é o tal cenário distópico. Portanto, acho que vai ter que haver aqui uma forma de soberania alimentar que vai aqui entrar, que vai obrigar a que os países protejam mais a agricultura familiar, a pequena agricultura, a agricultura camponesa, e, eventualmente, inclusivamente, que façam aquilo que muito tempo se dizia que estava fora de moda, que é uma reforma agrária, que é diferente, obviamente, dos territórios indígenas, cujos territórios devem continuar a ser demarcados, e, como sabem, há muito tempo que não se demarcam, e não foi com Bolsonaro que se parou a demarcação, não foi sequer com o Temer que se parou a demarcação, essa paragem vinha já de trás, e, obviamente, foi um erro que se tenha parado a demarcação das terras indígenas. E, claro, demarcar, mas também para defender. A transição vai ter muitas outras dimensões. Eu não tenho mais 2 minutos e, portanto, eu vou concluir, mas posso lhes dizer outras áreas em que eu penso que vai ser fundamental, é a área dos bens públicos. Nós temos que começar a lutar por um outro conceito de bem público universal, bem público nacional. A água, por exemplo, as vacinas, deve ser um bem público, acessível a todos. A água. Nós estamos a assistir, por exemplo, no continente, a uma privatização massiva da água, da distribuição da água. Na América Central, houve esse caso, que eu tenho narrado muitas vezes, que foi absolutamente dramático, que foram as empresas multinacionais, quase todas europeias, que controlam a distribuição da água na América Central. Quando veio o desemprego devido à pandemia, as pessoas deixaram de pagar as contas e, obviamente, as empresas fecharam a torneira. E as pessoas, de repente, não tinham água para cozinhar, para beber. Era uma crise, os Estados, claro, tiveram que intervir, suspender, obviamente, os cortes da distribuição da água.
Mas a verdade é o seguinte, é que estas empresas tinham contratos com esses Estados, e podeis imaginar, portanto, por isso é que eu digo que tem que haver neste modelo uma mudança da própria lógica capitalista, estão a pôr em tribunal, nos tribunais arbitrais, os Estados, as empresas multinacionais. Porquê? Porque os Estados defraudaram as suas legítimas expectativas de lucro ao suspenderem o corte da distribuição da água. Pronto. A lógica é impecável do ponto de vista capitalista. Não é uma lógica social. É a lógica do sistema capitalista. Vamos continuar assim? Não, a distribuição não pode ser privatizada. E a verdade é que o Brasil, durante a pandemia, aprofundou o sistema de privatização da água, como sabem. Não foi apenas uma iniciativa do Presidente Bolsonaro, é também uma iniciativa do Congresso, ainda que agravada pelo Presidente Bolsonaro. Não sei em que situação está, porque houve uma suspensão, mas há aqui o intento, e eu até me surpreendi que não houvesse uma defesa, um protesto imediato contra a privatização dos sistemas de distribuição de água, que já são significativos no Brasil. Há muitas outras áreas que podíamos falar, talvez no debate a gente possa falar. Uma das que está mais interessante, digamos assim, é a própria relação cidade-campo, porque efetivamente todos nós, eu como sociólogo, certamente os antropólogos, muitos outros, fomos todos socializados de que o campo era o atraso, a cidade era o progresso. Aqui mesmo em Portugal, praticamente um país tão pequeno, de 10 milhões de habitantes, que tem uma faixa de terra de 200 quilómetros entre o mar e a Espanha, está praticamente todo concentrado nos 50 quilómetros à beira-mar, precisamente porque se abandonou, se desertificou o campo. Bem, a pandemia veio mostrar que o campo é também refúgio, o campo é qualidade de vida, as cidades são invivíveis, os transportes públicos são um foco e uma zona de risco, os centros, os shopping centers têm que ser redimensionados. Não estou a dizer que tenham que acabar, mas têm que ser redimensionados para transformar-se em comércios de maior proximidade, porque são extremamente espaços de alto risco, pelas longas horas que a população vive lá e, portanto, não é um desafio de futebol, que são 90 minutos, não é um concerto de rock, é as pessoas ficarem todo o fim de semana metidos em ar, confinado. Isso, obviamente, vai ser algo que tem que ser mudado. Mas as mudanças são imensas, não tenho tempo aqui a detalhar, mas é abrir um pouco a cabeça, a nossa cabeça, à alternativa, e realmente penso que esta pandemia nos veio dar algumas ideias de como nós podemos, afinal, ter alternativa. Porque a grande pandemia que nós tínhamos todos, praticamente em todo o mundo, aqui na Europa, o Brasil, etc., era a pandemia do neoliberalismo. É que não há alternativa ao neoliberalismo. E, afinal, quem é que interveio na economia? Agora, durante a pandemia. Quando veio a pandemia, as pessoas pediram aos mercados que os salvassem? Não, pediram ao Estado. O problema é que o Estado não estava lá, muitas vezes, para os proteger. Mas foi o Estado. Até ao final, o Estado é importante. Esta lógica de que o mercado é que é importante e o Estado é corrupto, é ineficiente e deve acabar e deve encolher, ficou desacreditada com a pandemia. Claro que o Estado não deve ser corrupto. O Estado deve ser eficiente, mas é importante para proteger a vida, para criar interações não mercantis entre as pessoas. Portanto, nós estamos num ponto de pensar, repensar e realmente pensar alternativas. Estes são os três cenários. A luta política, certamente em muitos países, nós vamos ter uma mistura dos três. E vai haver uma luta política, provavelmente o primeiro é capaz de começar por dominar, noutros países, eventualmente, o segundo, e em todos eles, eventualmente, haverá grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de movimentos sociais, ecologistas e outros, povos indígenas, povos quilombolas, que vão lançando cada vez com mais credibilidade o terceiro cenário. Portanto, vamos passar por um período de disputa civilizatória. E esse é um período que merece a nossa atenção e à qual devemos dar, portanto, todo o nosso entusiasmo e o nosso conhecimento. Muito obrigado a todos, estou disponível, naturalmente, para os vossos comentários e para as perguntas que houverem por bem pôr-me. Muito obrigado.